Olá, signo de Gêmeos, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Tuane, esse é meu canal Reencontrei Sua Luz. Gente, desculpa, estou um pouquinho acelerada, porque eu vim fazer um vídeo de vocês rapidinho e daqui a pouco eu tenho que sair. Então, eu vou editar esse vídeo aqui enquanto eu estiver na rua e vou postar, é isso. Então, eu andei um pouco sumida, sim, mas eu sei que vocês estavam muito bem acompanhados, então eu não preciso me preocupar. Gente, se eu pudesse gravar na rua, eu gravava, mas não existe a possibilidade. E se eu pudesse... Enfim, vamos ver qual é a energia para vocês, signo de Gêmeos, nesse momento. Talvez essa leitura ressoe para mim, e às vezes não ressoa, eu acho muito engraçado. Eu tenho muitos Gêmeos no mapa, mas vamos lá. Vamos ver qual é a energia para o signo de Gêmeos. 5 de copas, o que está acontecendo? Tristeza é essa? Uma energia de fracasso, decepção, falta. Tem alguém aqui sentindo que alguma coisa está perdida, né? Há força, mas a gente tem energia da superação, da coragem. O que mais? Tem você deixando uma mágoa para trás, né? Entendendo que você é mais forte do que isso. Você dominando a situação. É uma questão racional também. Você precisa encontrar o equilíbrio. Valete de paus. Então, assim, gente, tem energia de movimento, de ação aqui, de uma comunicação que precisa acontecer ou vai acontecer. 9 de paus. Cansaço, desgaste, estresse. De qualquer forma, uma comunicação acontece aqui, provavelmente porque você está no fim de uma etapa difícil, desgastante. 3 de copas. Você tem algo a celebrar aqui, algo a ser conversado também. Sendo que nem tudo tá perdido aqui. Não sei do que a gente tá falando, Gêmeos. Mas assim, eu sinto que é muito importante para você uma conversa, porque você precisa entender que alguma coisa não faz o menor sentido. Ó, não vou aceitar não, mas caiu o valete de espadas e o 10 de espadas. Então, assim, uma comunicação conflituosa, ou realmente um conflito interno, uma afobação, um estresse em relação a uma situação, mas isso chega ao fim, sabe? Não faz sentido, sabe? Não faz sentido. É como se você se deparasse com uma situação e você sentisse que fracassou, que alguma coisa deu errado, ou não sei, tem alguma coisa que tá te angustiando, trazendo tristeza, uma certa melancolia. Só que a espiritualidade está pedindo para você analisar, avaliar corretamente, ou seja, não levar somente pela emoção, pelo que você está sentindo. Você precisa dominar as suas emoções, a questão carnal, os seus sentimentos e colocar tudo em ordem. Você precisa ser racional para conseguir entender essa situação. E ao mesmo tempo, a gente tem aqui uma comunicação importante acontecendo, porque é como se você deixasse uma etapa desgastante, confusa, conflituosa, estressante, de atrito ou realmente de desgaste, sabe? Num passado. E você tem algo a celebrar aqui, uma conversa talvez seja muito importante com poucas pessoas. Vai te trazer uma clareza e uma felicidade aqui, sabe? Um conforto. Sei lá do que vocês estão passando aí, gente. O que tá acontecendo, Gêmeos? Explica esse babado. Que eu não tô entendendo. Rainha de copas. De fato, você precisa controlar suas emoções. Talvez você esteja lidando com uma mãe ou com alguém do signo de câncer, tá? Mas é muito importante você deixar uma coisa aqui no passado, sabe? Referente à sua mãe ou como você se porta como mãe ou como você acha que deveria se portar como mãe. Vamos supor, você que está me assistindo, você é mãe. E você acha que deveria ser de determinada forma, porque sua mãe foi assim. E as pessoas falaram pra você que, ai, que você tinha que ser assim. Nossa, me machuquei, que legal. Me arranhei. Gente, eu consegui me arranhar, entre aspas, e quebrar minha unha. Não, não quebrou. Gente,
Que babado é esse que vocês estão passando aí? Mas é como se vocês acreditassem em uma coisa e a espiritualidade tá dizendo, não, não é bem assim. Então, se você é mãe e você acha que você deve se portar, ser um tipo de figura materna, não é bem assim. Principalmente se isso está te trazendo um desgaste. É como se você fosse muito crítica e exigisse muito de você e você tá tentando aí, mas a espiritualidade está dizendo que não. Agora, tem uma questão também que te traz uma angústia, né? Como se o mundo tivesse perdido, né? Como se você não tivesse nenhuma outra saída, esse é o fim, acabou. E a espiritualidade está dizendo, olha, vamos rever isso aqui, porque você está levando de forma muito emocional. Você só está olhando o emocional. Você tem que encarar de forma racional essa situação. Você precisa controlar ela, contornar. Você precisa equilibrar de novo aqui a tua mente para que você entenda o funcionamento do que aconteceu, entender qual foi, como é que foi que isso aconteceu, a trajetória, para você conseguir resolver. E é muito interessante, porque tem uma comunicação aqui para acontecer, tem um movimento, uma conversa, alguma coisa. E isso precisa chegar ao fim, isso precisa acontecer, porque te trouxe algum desgaste. Você estava batalhando muito por uma situação, para ser de uma forma, fazer alguma coisa. Só que a espiritualidade está dizendo que não é bem assim. E sabe, tem coisas que você pode celebrar aqui. E uma conversa com um grupo pode ser muito importante. Alguma ajuda pode vir de uma conversa com poucas pessoas. O pouco é suficiente também. E é muito interessante. O que você tem que superar é uma questão emocional aqui, mas ao mesmo tempo é uma questão talvez com a mãe. Ou como você se torna mãe, como você se porta como mulher, sabe? Como você lida sendo uma figura materna. Ou com as suas emoções. Como é que você está lidando? Está se deixando levar por elas e está se tornando um leão que está querendo devorar todo mundo? Ou você está sendo racional demais? Porque aqui eu vejo pessoas aqui, sabe, emotivas demais e não conseguindo enxergar a realidade. Entendi, foi nada dessa leitura. Aí você me pergunta, ressoou com você? Não. Sabe? Eu sou a própria rainha de copas, então assim, lidar com as emoções é o que a gente faz o tempo todo. Mas como você é do signo... Aqui, a lua. Foi só eu falar. Não caiu a lua, eu pensei, na verdade. A lua e o filho de copas. Talvez, né, a gente tá falando de uma ilusão, de um engano, de feitiços, de magia, do oculto, dos segredos, mas aqui me passa muito uma energia de... E o cavaleiro de copas. Então, assim, alguém te prometeu algo, isso não era tão verdadeiro, ou você imaginou que uma coisa deveria ser de determinada forma e não é bem assim, tá, gente? Só que a espiritualidade tá falando, não interessa, assim, que a questão não é a situação, a questão é você. Como é que você vai lidar com isso? É como se você se decepcionasse com uma pessoa, posso falar romanticamente aqui, pode não ser com a sua mãe. Você espera que sua mãe seja de um jeito, né? Ou você acha que você tem que ser de determinada forma, se portar como mãe de determinada forma. Sei lá, gente. Ou a gente tá falando de uma questão romântica, onde você se decepcionou com uma pessoa, ou você pode acabar se decepcionando com uma pessoa. Só que a espiritualidade tá pedindo pra você não levar tudo a ferro e fogo, ou seja, não explodir, não se deixar levar pelo sentimento, pela emoção, pela decepção. E assim, é muito interessante porque a espiritualidade também tá falando, olha, você pode ver a verdade. A verdade tá bem aí. Só não se deixa cair pelo que você gostaria que fosse. Pela forma como você enxerga. Porque tem muito um idealizar, um desejar, um querer. Só que a espiritualidade está falando, às vezes a gente quer uma coisa com uma pessoa, romanticamente falando, e acaba tirando os pés do chão, não encarando de forma racional, não vendo a realidade. Então, vamos supor, você se apaixonou por uma pessoa e gostaria que as coisas fossem de um jeito, só que foi extremamente decepcionante, sabe? Houve um engano, uma traição, ou realmente a pessoa te escondeu coisas e tudo terminou de forma desastrosa. E a espiritualidade está dizendo, olha, não foi como você queria. A culpa não é sua.
Você precisa lidar com o que você está sentindo. Mas você não pode se desesperar. Você precisa lidar com as suas emoções. Tá vendo? Nem eu consigo falar aqui. Porque é como eu sinto que vocês estão. Afobados aqui. Nervosos. Em conflito, entendeu, hein, gente? Mas aqui eu sinto que alguns podem ver a verdade. Então, assim, você pode lidar com uma pessoa romanticamente falando e você vai perceber que essa pessoa ela pode te prometer o mundo, mas ela não consegue cumprir. E isso não tem nada a ver com você. Isso é uma coisa passageira. Agora, se você está se forçando a ser uma pessoa, a fazer algo, seguindo um modelo, tentando ser igual à sua mãe, né? Ou você está tentando ser alguém e está forçando. A espiritualidade está pedindo, não força. Uma coisa muito interessante me falaram esses dias, né, gente? Tá uma loucura. Uma loucura, gente, de verdade, uma loucura. Que é, a gente tá perdendo muito tempo tentando fazer coisas, conquistar coisas, e a gente tá perdendo muita coisa. A vida, ela tem que ser fácil, ela tem que ser leve, ela já é complicada demais. Ou seja, como é que eu faço? Deixa eu ver se tá gravando. Tá. Como é que eu faço pra vida ser mais leve? Eu tenho que pagar minhas contas, eu preciso estudar, eu preciso trabalhar. Tá. Só que a gente tenta ser de um jeito, conquistar certas coisas, ser alguém. Você já é alguém. Se preocupa com a sua saúde. Se preocupa em conhecer o mundo, em estudar e ter uma vida boa, equilibrada, estável. Não precisa de muito. A vida ela tem que ser simples, não carregada, não de status, porque a gente vê o fulano ciclo. A gente se cobra demais, tem que conquistar isso, tem que fazer aquilo. Tem o quê? Não tem, não. Eu tenho uma casa, eu tenho um carro, eu tenho estabilidade, eu tenho emprego, eu tenho isso é o suficiente. A gente não tem que sobreviver, a gente tem que viver. Se eu tô conseguindo viver e ter estabilidade, minha vida tá se encaminhando, eu tô conseguindo conduzir ótimo. A gente tem tanta coisa boa que a gente descarta porque a gente tá olhando porque o outro diz. Para de fazer isso. Tem uma coisa de você é mais forte, mas você precisa também enxergar a sua luz. Você tá num momento de destaque, mas você precisa deixar algumas coisas para trás, você precisa superar certos obstáculos e você vai conseguir. Mas você precisa esquecer um pouco essa carnalidade. Esquecer um pouco as coisas materiais, porque você só está enxergando por esse viés. E aí as suas emoções estão te devorando. E na verdade o seu racional, ele precisa controlar suas emoções. Você precisa ser sensato, sensata. Encarar a realidade como ela de fato é. O diabo. Olha, tem uma comunicação que pode ser difícil, pode ser conflituosa, pode ser tóxica. Talvez essa conversa seja sobre uma pessoa difícil. Uma pessoa que foi prejudicial. Uma pessoa que trouxe algum tipo de dor. Uma pessoa que foi uma coisa mais carnal. Sabe? Foi um lance que você teve, você tá julgando, você tá se questionando, você tá se magoando, se torturando. Você tá olhando e falando, não, aquilo só foi carnal, foi usada. Tudo bem. De fato pode ter acontecido isso, mas assim, você tem que acalmar um pouco. Não é para não se revoltar, mas o problema é que as suas emoções elas estão te devorando, elas estão te consumindo, elas não estão te permitindo pensar. Outra coisa importante, talvez seja o momento de você pensar em trabalhar, em buscar o teu futuro, em ter estabilidade, em ser racional aqui. Porque o diabo também vai falar do trabalho, fala da racionalidade, fala da estratégia, do planejamento, do fazer acontecer. O capricorniano, gente, o capricorniano ele é extremamente racional, eficiente, estratégico. Então, assim, talvez também tenha essa questão, né, de você tá querendo muito conquistar uma coisa material, e a espiritualidade tá, seja menos carnal, seja menos afobado, menos nervoso. Você já tá fazendo o suficiente, calma. Olha, eu não sei o que vocês estão passando não, mas o negócio tá quente.
Depois dessa, eu vou até beber uma água. 7 de copas. Então, assim, vocês têm novos caminhos. Vocês têm oportunidade. Mas vocês precisam escolher, tá? Porque, assim, se vocês ficarem, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso, vocês ficarem tentando agarrar o mundo, um monte de coisas, vocês não vão dar conta, não dá certo. Porque você vai gastar muita energia com muitas coisas diferentes. É necessário que você direcione a energia correta para cada coisa no seu devido tempo. Ou seja, eu quero trabalhar com isso aqui, então eu vou trabalhar nisso aqui e o meu foco vai ser isso aqui. Cuidado para não dispersar, ficar divagando, perder o foco, a energia em muitas coisas, no que você está tentando agarrar. Mas assim, eu sinto que você está pensando em muita coisa, tem muita coisa passando pela tua cabeça e você não está conseguindo se concentrar. Discernir. Calma. Muita calma nessa hora. Escolha uma coisa para fazer. E os enamorados aqui, as decisões. Então, assim, a gente pode estar falando de você ter passado por um baque com um parceiro romântico, né? Conflitos aqui, decisões precisam ser tomadas, você precisa seguir um novo caminho. Pode existir uma nova parceria. Mas, assim, a espiritualidade está pedindo calma. Muita calma nessa hora. Rainha de paus aqui no fundo. Então, assim, você tá magnético, é hora de você manifestar o que você quer na sua realidade. Eu quero trabalhar, eu quero ter sucesso, eu quero crescer. Ótimo, foca nisso. Não deixe que as suas emoções, as coisas te consumam. Não se perca em conversinha, em histórias, já foi. Pode ser que algumas pessoas tenham te decepcionado, nenhuma pessoa específica, mas um grupo de pessoas. Você queria estar reunido, você queria conquistar, você queria construir. E as coisas não estão saindo muito bem, né? Gente, você me pergunta se entendeu ou não. Eu vou clarificar aqui para ver se eu entendo alguma coisa, porque entender. Mas enfim, vamos lá. Vou tentar ser o mais breve possível. 5 de copas e 3 de copas, por favor. 5 de copas e 3 de copas. Mas assim, eu vejo vocês celebrando, sim. O diabo. Eu vejo vocês celebrando no campo material do trabalho, tá? É momento de vocês se voltarem para o trabalho. E uma coisa muito importante, talvez você tenha se perdido nas superficialidades, em conversas, em grupos, e isso tenha te decepcionado, porque você descobriu alguma verdade sobre algumas pessoas, descobriu que você estava andando com pessoas falsas. E por isso eu digo, pouco é suficiente, poucas pessoas são suficientes. A força e a rainha de copas, por favor. Tá na hora de você equilibrar suas emoções, tá? Tá na hora de você lidar com as suas emoções. Parar de fugir. Cavaleiro de ouro. Aqui tem estabilidade. Sucesso, progresso, colheita. Uma oferta estável aqui, sólida. Você vai conquistar sucesso a partir do momento que você conseguir equilibrar esses dois polos, o racional e o emocional. Mas principalmente o emocional. Tá vendo, ó? Aqui, ó. O valete de copas e o 8 de espadas. Alguma situação te deixou aí estagnada aí, ó. Enclausurado. Você precisa ser racional, tá? É hora de ser racional. Rainha de espadas. Valete de paus e o diabo. O sol. Tem uma proposta. Tem um negócio, tá? Pra chegar. Mas também a gente tá falando da verdade. A verdade aparecendo. Sobre certas pessoas, sobre uma comunicação, talvez sobre um homem. Caiu aqui o rei de ouros. A verdade vindo sobre um homem. Então, assim, se você sofreu com um homem e esse homem trouxe um caos para sua vida, é o momento de resolver. Tá? Pode ser alguém no signo de Capricórnio, de novo. Touro, Virgem ou Capricórnio. Tá? Mas a verdade vem à tona. É o momento de você focar no trabalho. É para você resolver suas questões, suas pendências emocionais, sim. Mas você precisa focar no seu sucesso, no que você quer conquistar. Porque eu sinto que existe uma coisa muito densa no seu coração e isso está te consumindo. Só que para você parece que só isso existe. Nada mais existe no mundo
E isso tá consumindo você. Quando a espiritualidade tá dizendo, existem caminhos abertos para você, e eu preciso que você continue sua caminhada. Mas você tá presa aqui a uma história. 9 de paus. E apareceu a Imperatriz. A energia do sucesso da colheita. 9 de paus e o 7 de copas. Apareceu o 7 de copas de novo e a estrela. Tá vendo? A espiritualidade tá tentando colocar alguma coisa no seu caminho. Só que assim, você precisa parar de se desgastar com uma história, resolver suas pendências emocionais, fazer escolhas aqui, seguir em frente e escolher o que você vai fazer. Eu quero trabalhar, eu quero estudar, é isso que eu vou fazer, é isso que eu quero conquistar. É isso mesmo. É ser certeiro. Ou seja, direcionar a energia correta, não dispersar, não ficar divagando, não ficar viajando, porque você pode se enganar, se iludir, voltar, perder tempo, perder energia. E ao mesmo tempo a espiritualidade está dizendo que você tem sucesso no seu caminho. Tem colheita, tem prosperidade, tem sucesso, tem reconhecimento, tem destaque. E tem alguma coisa que a espiritualidade está tentando trazer para você. Mas você precisa fazer uma escolha aqui e seguir em frente. Então, 9 de paus aqui de novo. Tá vendo? E a temperança? Você vai precisar ter paciência, tá? Saber esperar também os resultados do seu trabalho. Saber esperar a colheita, mas a espiritualidade está trazendo alguma coisa aqui. É equilíbrio, é saber esperar, é fazer sem criar expectativa, ou seja, se desesperar, se descabelar também. E aí a gente tem o 9 de paus. Então, assim, vai ter um certo cansaço pelo trabalho exercido, mas a gente também tá falando de você deixar uma etapa desgastante. Tá? Você se esforçou muito, mas vamos seguir em frente. Mas pode ser que essa história já tenha passado há muito tempo, mas essa história tá te prendendo ainda. Vamos ver com as cartas xamânicas, um animal? Talvez eu precise pausar para dar uma olhadinha aqui, tá? Mas vamos ver a energia para o signo de Gêmeos e espiritualidade. É porque eu não uso tanto isso. A libélula fala da ilusão, dos enganos. Eu vou pausar porque eu não lembro a história toda, mas essa carta fala da ilusão, dos enganos. Você precisar enxergar a verdade, a realidade, e não se frustrar também aqui, né? Deixa eu pausar para pegar o livro, gente. Vamos lá, gente. A carta da libélula fala das mudanças e da ilusão, e que a gente precisa acordar e enxergar a realidade de fato. Então, por exemplo, talvez você esteja perdendo um certo tempo, se desgastando com algumas situações de déjà vu. Acabei de ter um déjà vu. Se desgastando com algumas situações, perdendo tempo em algumas histórias. Talvez você esqueceu de lavar alguma coisa, na hora que eu queria dizer, lavar alguma coisa, regar as suas plantas, cuidar de você, de se vestir melhor, é o que esse livro fala. Mas também fala das coisas que estão te impedindo de ter sucesso. O que está te enganando? O que está te iludindo? O que está te impedindo de ter sucesso na vida? Como é que você está se deixando levar e fantasiando? O que você não está enxergando? Você não está enxergando a realidade aqui. Entende? É muito interessante. Se vocês quiserem, eu posso botar uma foto depois, gente. Essa carta me fala de vocês realmente estão se empenhando para ter sucesso, para colocar as mudanças em prática na vida de vocês. A questão é como vocês estão enxergando. E se vocês estão colocando uma mudança em prática, ou se vocês estão se iludindo de fato. Então, assim, a gente falou, gente, tem alguma coisa aqui que você precisa rever, que não é bem assim, tá? Geminiano, boa sorte. Abre o olho e enxerga a sua realidade. Porque aqui eu vejo que você pode ter sim sucesso, sim crescimento, mas alguma história tá te atrapalhando, tá? É isso. Um beijo e até a próxima.